Bom dia, pessoal. Hoje eu vim falar aqui sobre o que é sociologia, que está no livro da página 8 até a página 12. E vou começar falando, deixando de forma bem resumida para vocês entenderem. Bem, a sociologia é o estudo da sociedade. E o que seria a sociedade? É o conjunto de religiões, culturas, comidas e povos que compõem uma sociedade humana, cada uma distinta de outra, dependendo do lugar, região ou até mesmo de condições climáticas e etc. A sociologia ela estuda os fenômenos naturais que ocorrem entre o ser humano e o meio ambiente, como duas pessoas convivendo no mesmo lugar, mas tendo vidas completamente diferentes. Isso é causado por um acidente natural na sociedade. E assim a sociologia estuda a inserção dos grupos sociais e mais assuntos que vocês verão à frente. Não toca na mesa. Bem, agora falando das ciências sociais, que vão da página 12 até a página 15, são uma ampla área de estudos voltada a entender a forma de funcionamento e desenvolvimento e organização das sociedades. Elas são divididas em três áreas de estudo, que são a antropologia, a sociologia e a ciência política. Falando um pouquinho da antropologia, ela estuda as características da sociedade, como hábitos culturais, religiosos, econômicos e as estruturas familiares. Inicialmente, a antropologia se dedicou a entender as sociedades à época chamadas primitivas, sociedades não ocidentais, que hoje os cientistas denominam sociedades de pequena escala ou ainda sociedades simples, por exemplo, de baixa remuneração e recursos. Desde o começo do século XX, a antropologia se tornou uma fonte de conhecimentos sobre a diferença cultural entre as sociedades e desempenhando um papel importante na garantia e na defesa dos direitos de diversas populações consideradas diferentes a partir dos meados do século XX. Agora falando um pouco sobre a segunda área de estudo das ciências sociais, nós temos a sociologia, que estuda o funcionamento dos relacionamentos sociais entre os indivíduos que fazem parte de uma sociedade. Bem, já vemos que as ciências sociais pretendem entender cientificamente os fenômenos da vida social. No caso, a sociologia é a tentativa de entender as transformações causadas pela mudança no trabalho na sociedade ocidental, decorrente do capitalismo. Conduziu-a para uma reflexão sobre a sociedade capitalista. E ela surgiu meio que com uma filosofia, com Emile Durkheim e também o Augusto Comte, um grande filósofo da época que procurou entender a sociedade. Bem, falando agora da terceira e última área dos estudos sociais, nós temos a ciência política, que estuda o funcionamento da política, as ideologias, os regimes e o sistema de governo e a forma como desenvolvem as relações de poder. Seus métodos são variados e a política é observada desde os pontos de vista das instituições, como Estado, até pessoas comuns que interagem entre si, buscando maximizar seus interesses. Essas foram as três áreas de estudo das ciências sociais que nos ajudam melhor a compreender o funcionamento da sociedade e sua diversidade cultural e o modo de comportamento dos indivíduos. Como funcionam as ciências sociais? Elas funcionam com os principais tópicos, métodos e conceitos. Conceitos são a porta de entrada para uma explicação da realidade. Um conjunto de conceitos forma uma teoria, espécie de regra geral de análises para determinados fenômenos. Os conceitos das ciências sociais, ao contrário daqueles da vida cotidiana, estão sujeitos a controles. Eles pretendem ser precisos. E por que essa precisão necessária? Porque sem ela, os argumentos e explicações do cientista social estão sujeitos a interpretações errôneas. Métodos. Ele permite ao cientista reunir dados e informações de forma sistemática a fim de usá-los para chegar em certas conclusões. Cada uma das ciências sociais lida com um conjunto de métodos que considerar mais adequado a seus objetivos. Método quantitativo utiliza uma metodologia baseada em números, métricas e cálculos matemáticos. Método qualitativo, por sua vez,
baseia-se no caráter subjetivo, ou seja, seu resultado não mostra números concretos, e sim narrativas, ideias e experiências individuais dos participantes. Informações e pensamento crítico de ciências sociais. Por que o cientista social faz o que faz? Qual o sentido de produzir pesquisas sobre temas tão variados? A resposta a essas indagações segue duas linhas principais: a utilidade da informação produzida e a utilidade de aprender e pensar criticamente. A primeira linha diz respeito ao impacto social da pesquisa de um sociólogo, de um antropólogo e de um cientista político. A segunda se refere ao impacto individual que as ciências sociais podem provocar nas pessoas e no desenvolvimento de uma forma de pensar essencialmente crítica. Numa discussão sobre mudanças no sistema político do país, por exemplo, são fundamentais as pesquisas comparativas elaboradas por cientistas políticos que constratam o sistema político brasileiro com o de outros países. Outro exemplo relevante é a regulamentação da união homoafetiva no Brasil, uma das questões pleiteadas pelo movimento LGBTQI. Estudos de cientistas sociais têm demonstrado como essa parte da população brasileira tem uma série de direitos negados em sua vida cotidiana. O conhecimento gerado por um antropólogo que estuda uma comunidade quilombola, por exemplo, pode ser essencial para que essa comunidade tenha reconhecido o seu direito de permanência na Terra. As ciências sociais nos ensinam a pensar criticamente e não aceitar qualquer argumentação. Os critérios exigidos para a realização de uma boa pesquisa também são úteis para analisar argumentos, ideias e debates variados. Para as ciências sociais, certo e errado são termos complexos, que sempre dependem de uma reflexão crítica e cuidadosa. A única forma de distinguir bons e maus argumentos, ideias e práticas é pensar criticamente. Exercitar o pensamento crítico prepara você para não se deixar enganar facilmente. E por isso as ciências sociais podem ser muito úteis. Muitos cientistas sociais utilizam o termo ideologia para identificar um conjunto de ideias e valores que são expressos por alguns grupos ou classes sociais. Como veremos no capítulo 7, esse conjunto de ideias reflete os interesses de determinado grupo e tende a favorecê-lo dentro da sociedade. Muitos afirmam que o poder só se constitui com o auxílio da ideologia, isto é, criando nas pessoas desejos e valores que facilitam a vida daqueles que controlam o poder. As ciências sociais ajudam a identificar ideologias, descobrir quem as produz e por quê. Estimular a capacidade de pensar com autonomia e decifrar o mundo por meio do pensamento crítico é um dos objetivos do ensino das ciências sociais. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, aprendido com a nossa videoaula. Nós fizemos resumos da página 8 até a 25, então foi um vídeo bem resumido. E é isso. Falou, galera!